Obrigado por você estar aí disposta a compartilhar suas experiências com a gente. Fique à vontade para se apresentar e depois fazer seu relato, tá bom? Tá ok. Eu que agradeço, viu, Paulo? E a felicidade enorme de compartilhar, né? Porque até agora eu tenho aprendido, através dessas experiências luminosas, poder, né? Compartilhar. Eu acredito que, através do meu relato, as pessoas tiverem boa vontade para ouvir e vai refletir, eu acredito que vai ser de bom tamanho, poderá ensinar muita gente. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Vou falar, Paulo, de as coisas que já me aconteceu na minha vida. Desde criança, eu percebia que eu era uma criança diferente, uma criança assim, mais responsável, né? Não gostava muito de brincadeira com as outras crianças, eu sentia que eu era diferente. Então, Sim. Paulo, para começar a relatar, quando eu era criança, e eu falei que você já trazia essa bagagem, né, de moral, de responsabilidade para quem estava perto de mim. Mãe, acontecia um problema com a minha mãe, ela tinha um problema de passar mal, Paulo, e aí ela tinha uns comportamentos estranhos que acontecia com ela estava falando normal, de repente ela mudava a voz e ficava falando assim, vi uma voz da boca dela, falava assim, vou matar ela. Aí, e ela simplesmente começava a se bater, né, aí eu vi que mãe não estava normal, e todo mundo corria, e aí só eu ficava perto dela, eu percebia que eu tinha aquele grau de entendimento, sabe? Que de repente, eu começava a falar com essa voz que saía da minha mãe, que eu vi que não era ela que estava falando aquilo. No fundo, eu sentia. Eu falei, está acontecendo alguma coisa com minha mãe. Eu pegava e falava, aí eu repreendia naquela voz, assim, você não pertence, a vida dela não te pertence, você não tem força de tirar a vida dela. Portanto, você vai deixar ela em paz, em nome de Jesus. Eu falava com minha avó, ela era médium, sabe? Ela fazia os remédios e os médicos, muita gente ia para lá procurá-la e desenganar de médico, né? Dos médicos. Aí minha mãe ficava lá tomando conta desses enfermos. Minha mãe não, minha avó. E dava para eles remédios, né? Tirava as ervas lá e preparava. E fazia as correntes de orações em prol daquele enfermo. Gente que a gente nem conhecia, Paulo, vinha né, de outras regiões, e minha avó ficou muito famosa, ficou conhecida. E nesses acontecimentos, eu sempre gostava eu com 8 anos de idade, eu já gostava de participar, sabe, ajudar minha avó, minha mãe, eu participava das correntes, rezava o Pai Nosso, Ave Maria, né, e orava, ajudava a fazer aquelas correntes para os enfermos. Eu não tinha interesse, né, de levar uma vida de criança. Eu já sentia que eu era diferente, meu comportamento tinha interesse de infância que criança tem. Aí, e a gente orava, fazia os trabalhos, e as pessoas saíam de lá curadas. E chegavam lá desenganados e saíam curados. E aquilo, eu achava, dentro de mim, eu sentia uma felicidade enorme, Paulo. Eu ficava assim, graciada. Falei, nossa, que lindo. A pessoa chegou aqui falando, o médico falando que ia morrer, e agora, né, eles estão curados. E aquilo ali eu sentia muito feliz, né? E aí, aos 12 anos, Paulo, eu comecei a desmaiar.
E aí, igual eu falei, os médicos não descobriram, e de repente minha avó falou assim, Jesus, essa menina tem mediunidade. Você não percebe que ela é diferente das outras crianças? Olha o comportamento dela. E aí minha mãe viu que já tinha levado vários médicos, né? Aí minha mãe foi e me levou em outro médium, né? Então, começou a fazer também oração para mim, fazer tratamento. Aí nisso, Paulo, é impressionante que quando eu era na escola, minha mente era bloqueada. Eu não conseguia desenvolver nas redações, sabe? Eu escrevia muito poucas linhas. E aquela ansiedade, sempre que eu sentia a minha mente fechada. E aí, nisso, quando eu comecei já, essa dona, amiga da minha avó, também era médium, começou o meu tratamento, aí eu percebi que minha mente foi desenvolvendo, foi expandindo. E aí eu comecei a sentir as influências, né, realmente. Criança eu já havia sentido, né, eu dormia e sentia alguém puxando pro pé, puxava a minha coberta, e colocava alguma coisinha no meu ouvido assim, no meu nariz, e eu via risada de criança. E eu falava, mãe, alguém colocou aqui no quarto, mãe? E nada. E rolava em cima de mim, sabe? Eu falei, gente, o que deve ser isso? Aí que minha avó foi explicando, né? Que era espírito de criança, né? Que talvez podia ser da minha própria mediunidade, às vezes família espiritual. Aí eu peguei e de repente, eu comecei já realmente a sentir, né? Essas manifestações e comecei já a perceber, Paulo, já eu trabalhando na área astral, né, participando com o povo de Deus, né, os benfeitores de luz, comecei a perceber, eu levando, acompanhando esses espíritos de luz nas zonas, em morada diferente. Aí eu participando dos trabalhos com eles, e aí eu percebi as moradas, né? Aí uma vez eu fui com dois mensageiros. A gente foi fazer um trabalho na zona Umbralina. E lá, Paulo, eu vi espírito muito assim, decadente, sabe? Mal cheiroso. Eu sentia enxofre. E eu via aquela labareda de fogo, sabe? E eu sentia meu nariz, sentindo aquela falta de ar, e eu percebi que eu não estava aguentando ficar mais naquela região. E aí, também era rápido, né? Eu ia lá e esqueciam mais fazer trabalho, né? Orientação, doutrinação, tentando buscar, né? Socorrer alguma alma que estava lá nessa região. Paulo, é terrível. Eles ficam, Paulo, levanta a mão para cima e pedindo socorro, sabe? Um por cima do outro. Ninguém pode fazer nada para ajudar ninguém, só mesmo lá os benfeitores, né? Também eu lembro que eu fui com eles também em aprendizado, numa morada que parecia ter só gelo. A cor era muito assim, branquejada, assim, parecia que lá só tinha gelo. E de repente, nós passamos por um ser, Paulo, e sempre estão falando aí na internet que é extraterrestre, sabe? Não é um ser igual nós humanos, é um ser diferente. A cabeça muito maior, pescoço fino, né? É igualzinho esses que eles falam, passam na internet, né? Que é ET. Aí eles são diferentes da gente, uma cabeça muito grande, né? E, de repente, eu achei tão lindo, Paulo, eu tentei aproximar, e eles foram na frente, os dois na frente, e eu atrás. Aí eles perceberam, não, eles distraíram um pouquinho, esqueceu de mim, eu atrás. E quando esse ser, eu tentei
aproximar dele. Aí, quando eu tentei, eu tinha vontade de tocar nele, eu senti que ele estava me puxando, Paulo, através da hipnotização. Aí, quando eles falaram assim, ó, eles vieram imediatamente, me puxou pro braço. Falou, não faça isso. Aí eu senti que ele estava me hipnotizando. Aí, certamente que eu acredito que é porque por eu estar encarnada, eu não tinha, eu não tinha capacidade de tocar nele. E aí eu percebi que eu fui repreendida na hora, então eu realmente não podia, né? A curiosidade, igual eu falei para você, que eu sempre fui curiosa, eu achei tão lindo, Paulo, aquele olhar dele tão bonitinho, aquele olhão, mas eu sentia que ele me hipnotizou de um jeito que eu sentia dentro do olho dele um amor enorme, Paulo, enorme, um sentimento muito, muito grandioso. Agora eu não fiquei sem saber se realmente ele tem um sentimento construtivo, né? Ou se por ele ter me repreendido, talvez não é o que eu estava imaginando, né? Podia ser um ser bonitinho, né? E podia estar ali, é um ser de bem, é um ser que podia... Porque eu senti que ele, por eu ter olhado no olho dele, eu senti que ele estava me puxando. Aí, quando eles olharam para trás, aí eles vieram imediatamente, eu pegou o braço e me repreendeu. Uma vez, em 1993, eu sofri um acidente. Os médicos acham que talvez tenha sido pressão arterial, né? Pressão que subiu. Aí eu senti uma pontada na fonte e eu desmaiei. Em cima da bicicleta. Eu vinha da roça, da zona rural. Muito rápido, pedalava muito rápido, e eu tenho glaucoma. Não sei, eu fiquei sem saber se foi a pressão do olho subiu, ou se foi realmente a pressão arterial. Aí, por um segundo, eu levantei a cabeça, eu fiquei consciente de novo. Por mais ou menos uns 3 segundinhos, eu ainda vi o SAMU chegando, eu levantei a cabeça, vi o SAMU chegando. Aí, Paulo, de repente, eu saí do corpo. Aí eu entrei em pânico. Eu falei... Aí, primeira coisa que veio em minha mente, eu falei, morri. Aí, nisso, Paulo, eu comecei, eu inspirei, né, inspirei, mantive a tranquilidade, e vendo meu corpo lá, Paulo, eu abaixei, tentei pegar no meu corpo, eu não consegui, Paulo. Minha mão passou assim, ó, eu tentei pegar assim na minha coxa, aí a mão passou. Aí que eu entrei em pânico mesmo, e morri. E eu dividi em duas, e eu não estou conseguindo pegar meu corpo. E agora meu corpo sangrando lá no chão. Aí eu fiquei calma, sabe? Eu rezando o Pai Nosso, e pensando em Jesus. Aí, de repente, chega um homem, tudo de branco, né? E uma mulher. E aí estendeu a mão na minha cabeça e começou a orar na minha cabeça. Engraçado que eles oraram no meu corpo, né? No meu corpo espiritual, mas a carne ficou lá, o corpo lá, e não orou, não. Orou foi meu espírito, né? E eu olhava assim, aí eu reconheci, falei, moça, tá parecendo Tio Pedro. Tio Pedro, quando ele estava encarnado, é primo da minha avó. E aí, ele também orava na cabeça das pessoas, sabe, Paulo? Para tirar sol. Você já viu falar que o pessoal tirava sol? Não, não conheço. Na cabeça. Não lembro. Tirar sol. Né? Tirar sol da cabeça das pessoas. É quando a pessoa toma muito sol e... Antigamente eles faziam isso. Insolação, né? Tem insolação. Insolação. Aí, ele pegou e eu falei assim, Tio Pedro, o senhor tem tantos anos que já morreu, e o senhor aqui? Tio Pedro, eu morri. Aí, Paulo, por ele estar concentrado, ele não pôde me responder naquele momento. Eu olhei para a senhora e gravei as características dela, né? E ela estava lá ajudando ele a concentrar também, para ele, né? Mandar energia no meu espírito. E
Aí eu acordei do pronto-socorro do hospital. Aí já falando, nossa, Tipeto estava aqui, estava orando minha cabeça. Aí o médico falou assim, quem é Tipeto? Não tem ninguém aqui orando sua cabeça, não. Aí nisso o médico estava me examinando. Aí ele achou que por eu ter batido a cabeça, né, que eu estava com algum problema. E aí quando eu saí do hospital, Paulo, eu perguntei para minha mãe, minha mãe, essas duas pessoas, mãe, uma era Tipeto, mas a outra, eu não conhecia. Aí eu falei as características dela para minha mãe, e a minha mãe falou, é sua avó, mãe de pai. Aí, quer dizer, ou seja, a mãe do pai da minha mãe. Então, certamente era a avó da minha mãe, né? E então ela era minha bisavó, né? Isso, Às vezes eu ficava em pânico porque ninguém podia me ajudar. Quando eu começava a contar as coisas que me aconteciam com os médicos, eu ficava, né? Simplesmente não dava atenção. Mandava eu para o psicólogo. Aí eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, né? E realmente estudar sobre as coisas que aconteciam comigo. E aí comecei também a trabalhar nessa área. E percebi, Paulo, que minha mente expandiu tanto, né? Estudando e também participando dos trabalhos, né? Com os benfeitores de luz. E também aprendi também sobre os benfeitores de luz e os das trevas, né? Que ainda estão no caminho da destruição. E precisa muito de orações, né? Então, Paulo, eu acredito que eu estou no caminho certo. Muita gente, por às vezes não estudar sobre esses assuntos ainda, né? Está com a mente ainda fechada sobre esse assunto, eles falam que essas manifestações são, né, diabólicas, não sei o quê, mas só que preciso, eu acredito que é preciso estudar mais sobre o assunto, né? Procurar conhecer, autoconhecer. Porque, Paulo, depois que eu venho estudando sobre esses assuntos, aí eu fico percebendo, o ser humano fica buscando conhecimento, fazendo nave, né, tentando descobrir moradas, pesquisa no universo, mas esquece de se autoconhecer, né? Procurar pesquisar dentro de si mesmo. Chegou um tempo que eu cheguei a ficar com dúvidas, sabe? Tantas pessoas falaram comigo que eu era serva do diabo, não sei o quê. Aí eu pedi a Jesus, nosso Pai do céu, que me mostrasse a verdade. Eu ajoelhei no meu quarto e elevei o pensamento. Eu falei, eu queria saber a verdade, se eu estava no caminho certo. Aí, Paulo, de repente, eu me via numa nuvem. Eles me levaram numa nuvem, eu sozinha numa nuvem. E aí fui passando pelo universo, pelo espaço, e cheguei no meio do universo. Aí eu abri uma porta, Paulo, no universo. Só via o universo, as estrelas só estrela e nuvem. E apareceu essa porta. Não cheguei a ver escada, não. A nuvem me levou até essa porta. E aí, 2 mensageiros me recebem. E eu fui seguindo, né? E foi seguindo, e eles foram me mostrando. Pronto, aí falando, você quer a verdade? Venha comigo. Primeira coisa que eles me mostraram, Paulo, foi um preto velho. E falou, aquele lá é o primeiro da sua família espiritual. Você tem que trabalhar com eles. Aí, e depois, Paulo, foi me mostrando
eu no navio, na barca, né? Na beira-mar. E também mostrou na área das pedreiras. A família franciscana também, né? O povo São Francisco de Assis, inclusive eu considero ele muito como meu padrinho, né? Eu considero ele muito. E também, Paulo, também passou eu nadando, né? No fundo do mar, fui nadando, e eu cheguei a visitar uma cidade. Essa cidade, Paulo, parecia cristais, feito de cristais. É um material diferente, é muito melindroso, é azulzinho, sabe? É um azul lindo, lindo, um azul clarinho. As paredes pareciam de cristal, eu abri na porta assim, mas foi muito rápido, eu não cheguei só a ver só essa parte aí, não vi mais. Aí, de repente, eu voltei para o corpo, né? Aí, eu esqueci de acrescentar, Paulo, também sobre o meu olho esquerdo, eu perdi a visão dele, né? Eu estava sofrendo muito. E aí, eu pedi a Jesus para mostrar também por que eu estava sofrendo daquele jeito. Muita dor, eu ficava 5 dias sem dormir, eu já não estava aguentando mais, muita aflição. E aí foi que essa parte aí também, né, que o mensageiro foi me mostrando, aí mostrou essa parte, me levou, Paulo, um salão enorme, e veio e trouxe um livro. Dois ministros da Justiça Divina. Trouxe um livro, mais ou menos 60 centímetros, né, de comprimento, e uns mais ou menos 20 a 30 de altura, de largura. E abriu esse livro ao meio. E eu olhei, uma parte, Paulo, a metade do livro estava preenchido. Primeiro, por eu sou muito curiosa. Quando ele veio com esse livro, eu vi escrito assim, ó, livro da vida. Aí, e ele abriu, aí eu vi uma parte preenchida, eu perguntei para o mensageiro: meu irmão, e essa pauta, essas pautas que estão em branco? Aí ele me disse: isso aqui é o que você, vai depender de você, isso será, é o seu presente. Vai ser preenchido o que você está vivendo hoje, seu presente. Tudo que você fizer vai ser preenchido. E o futuro vai depender do que está preenchido do seu passado. A metade do livro, Paulo, vai depender do seu passado, das experiências que você já teve. Eu acredito que talvez seja os aprendizados, né, Paulo? Que a gente já, as coisas boas, né? Que as coisas ruins também nos ajudam, que, né, nos traz também engrandecimento, que faz a gente, né? Porque se não tiver a dor também, a gente acomoda, né? E aí, a parte em branco, vai ser preenchido o que eu estou fazendo hoje. E o meu futuro, ele diz para mim, vai ser seu passado e o presente que você está fazendo lá hoje. Vai depender do que você está fazendo lá hoje. Vai ser seu futuro. E aí, Paulo, além dessas entidades que ele me mostraram, né, para a sua família espiritual, você tem resgate com eles. E aí, Paulo mostrou para mim a segunda parte, 2 capangas e um senhor de engenho no meio. Eu tinha um carroção de boi, e tinha uns escravos puxando o carroção no lugar dos bois, porque tanto de escravo. E tinha um velhinho na frente, e o capanga foi e queimou o olho do velhinho. Quando queimou, Paulo, aí eu senti a dor imediatamente. O velhinho caiu no chão rolando. Aí eu também senti a mesma dor que eu estava sentindo.
Aí eu entendi, foi o mesmo escravo que ele me mostraram lá no início, né? Que foi o primeiro, que ele falou, é o primeiro da minha família. Né? Que hoje eles trabalham na linha dos pretos velhos. Os escravos do passado, hoje estão trabalhando na linha dos pretos velhos, né? E por eles ter sofrido tanto, então eles estão na primeira escala, né? E aí, Paulo, mais outra parte que eles me mostraram. No momento que a dor estava terrível, insuportável, eu pedi para eles parar. Aí eu consegui entender, né? Por que eu estava passando, por que eu fiquei cega desse olho, por que eu estava sofrendo, resgatando o que eu tinha ferido meu escravo. E esse escravo, Paulo, foi esse primeiro, né, senhor que estava lá, sentadinho lá no topo, que eu acredito que é a linha dos pretos velhos, né, é um preto velho, e hoje eu estou trabalhando com ele, tal, e resgatando minha dívida com ele. E eu agradeço tanto nosso Pai do Céu para me dar essa oportunidade, né? Eu percebi como minha natureza era terrível, né? Eu chegar a mandar queimar um olho do ser humano. E hoje, Paulo, eu agradeço, eu vejo que eu melhorei bastante a natureza. Aí outro episódio também, Paulo, sobre vários fatos que aconteceu na família do meu esposo, na minha família, né? Também coisas que acontecem no mundo. Eu percebo a minha espiritualidade trabalhando. Eu não sei se você lembra um avião, Paulo, que ele explodiu no ar, com várias, não sei quantas pessoas dentro, e se não me engano, muita gente tinha dentro desse avião. Aí, de repente, eu estava toda de branco e ajudando esse povo, sabe? No avião explodir, as almas, Paulo, ia descendo numa aflição tão grande, né? Porque o corpo, certamente na explosão, o corpo, né, foi espedaçado. Mas o espírito não morre, nada destrói o espírito. Aí eles foram descendo, Paulo, gritando aquele desespero, caindo no espaço, né? De onde o avião estava, aí eles foram descendo assim, numa velocidade, daquele desespero, gritando. Aí veio o socorrista, Paulo, né? Aí veio ampará-los. Aí um pegava um, outro pegava outro do ar. E aí a minha espiritualidade que eu trabalho, eu estava lá. Quer dizer, não é eu que estava fazendo isso. Eles usam a minha energia, né? E aí eu vejo todo o trabalho deles. Aí, Paulo, eu estava lá parando, 2 velhinhos, né? Consegui apará-los, nos braços, fui descendo devagarzinho e coloquei sobre a terra, sobre o solo. E aí fui aplicando passes nele. Não só eu, mas vários médios que estavam lá. Os trabalhistas, né? E lá ajudando a socorrer essas almas, né? Nesse acidente lá, aplicando passes, para eles adormecerem, né? Esquecer daquele momento. Aí, Paulo, e eu guardei as características desses 2 velhinhos. De repente, eu estava na sala da minha mãe e vendo a televisão. Passa o Jornal Nacional. Olha lá mostrando as pessoas que tinham morrido na explosão. Olha lá os 2 velhinhos que eu aparei, né? Foi devagarzinho, quer dizer, oh, viva Deus. Então, quer dizer que minha espiritualidade também estava lá ajudando, eu fico muito alegre, satisfeita. Que grandeza maior, não é, Paulo? É ajudando nossos irmãos, né? A gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando na matéria e no espírito. É isso que nosso Pai quer, Paulo. Né? A grandeza maior é essa, não é? Então, e tudo isso eu estou aprendendo. E outro episódio também que aconteceu, a filha da minha sobrinha, ela estava morrendo, e eu ia varrer na rua, eu era gari. E aí, Paulo, Deus encaminha todas as coisas. O meu encarregado me escalou justamente na rua da casa da minha irmã. E foi bem do lado da casa da minha irmã, né? E aí eu fui varrendo a rua, e chegando na casa da minha irmã, eu falei, ó, as meninas, me aguarda um minutinho. Aí eu pedi o fiscal, eu posso ir lá na casa da minha irmã pegar um cafezinho para nós? Aí ela me liberou, né? Aí eu fui lá, entrei na casa dela, pegou um cafezinho para nós.
Ah, Paulo, quando eu deparei, a menina morrendo nos braços da minha sobrinha, justo essa, né, que teve a briga, né, no casamento dela. Aí, de repente, eu falei, valei, meu Jesus Nazaré. Ô, meu pai, toma conta. Ô, Paulo, mas veio aquela força em mim, eu joguei vassoura pra lá, e passei a mão no raminho de arruda, e falei, Heleninha, passa a mão na vassoura, e vamos orar para sua filha. Isso é quebrante. E a menina, vômitos e mais vômitos, Paulo. E a menina já estava amarelando, ficando verde. Os lábios roxeando. E aí endurecendo, Paulo. E aí nós fomos passando essa... Aí eu fui rezando o Pai Nosso e passando o ramo de arruda nela. E ela passando a vassoura nela e ajudando a rezar o Pai Nosso, né? Ave Maria. E eu, firma, Lene, firma a cabeça. Pense em Jesus, firma. Não chora não, não chora não. Sua filha não vai morrer não. Pense em Jesus, você não tem fé no nosso Pai do Céu, não? Continua varrendo e orando. Ó, Paulo, de repente, moço, foi questão de... E as meninas lá me gritando, né? Mas eu nem... A gente me gritaram tanto, mas eu nem ouvi, que eu estava concentrado, esperando o café. Daí, questão de mais ou menos 5 minutos, a menina vai e parou de vomitar, Paulo, e já pediu uma madeira. Tinha 3 dias que a minha não estava alimentando. E eu nem estava sabendo disso. E aí teve outro episódio também. Meu pai morava lá nesse barracão. E meu pai levantou de madrugada. Meu pai separou da minha mãe, né? E aí ele morava sozinho no barracão da minha irmã, num cômodozinho só. Ele levantou de madrugada para esquentar o leite. E eu ajudava ele também, sabe, Paulo? Eu trabalhava na padaria nessa época. No horário do meu almoço, eu corria lá, dava banho nele, fazia as coisinhas lá para ele alimentar, dava alimento, né? Aí voltava para trabalhar. E nesse dia, Paulo, eu fui lá à noite visitá-lo. Eu estava sentindo um aperto no meu coração, na minha alma, e falando comigo assim, ó, dorme aí com ele, dorme aí com ele. Mas como lá só tinha um quartinho, lá não tinha lugar de eu dormir, né? Mas eu fui orgulhosa, porque eu podia ter colocado nem com um papelão no chão e deitar lá com ele no quartinho, né? Junto com ele. Eu tinha livrado eu tinha ajudado ele muito mais. Ah, não obedeci não, Paulo. Quando foi de madrugada, meu pai levantou para esquentar o leite. Aí ele dormiu, Paulo, e esqueceu esse leite lá no fogo, lá no gás. E foi só pegando fogo. Eu estava lá na casa da minha mãe, dormindo, de repente eu saí numa velocidade, questão assim, rapidinho eu já cheguei lá no barcão dele, aí eu vi aquele fogão subindo. Aí num sonho, nos desdobramento, eu fazendo assim com a mão, ó. E eu vendo fogo, né, subindo. Mas quando a gente tem espírito, a gente não tem como fazer nada. Porque a gente não tem corpo, né? A gente é uma energia, uma matéria. Eu acredito que uma, tipo assim, eletricidade, é uma matéria diferente. Não é essa matéria pesada, grossa, né? Sólida que a gente tem do corpo. E eu pregando para Paulo. Quando estava acontecendo lá, você saiu do corpo e foi lá, foi ver? Fui lá. Aí, não, a voz veio e falou assim, da minha avó já tem muitos anos que tinha morrido, essa que curava muita gente, né, com os remédios, né, quer dizer, aliás, ela não curava, quem cura é Deus, ela só era intermediário, né, só dava os remédios que eles orientavam ela, né, mandava. A gente é instrumento, né, Paulo? A gente não cura ninguém. Quem cura é nosso pai, nosso criador. Aí, Paulo, ela veio e falou, eu ouvi a voz dela direitinho no meu ouvido, falando assim comigo, vai lá ver seu pai. Aí eu saí assim do corpo, assim, ó, numa velocidade que se fala, velocidade da luz, né? Mano, eu já saí do corpo, eu já estava lá no quartinho dele, fazendo assim, ó, eu já apagar o fogo e não conseguia. Aí eu entrei em pânico, meu pai vai morrer queimado. No meu pensamento, eu estava sentindo que ele ia morrer queimado. Aí, o que eu fiz? Aí eu peguei, e do lado da minha sobrinha, essa que teve briga no casamento, morava do lado, lá no barracão, né? Em outro barracão. Ela casou e morou lá no mesmo quintal. Aí, o que eu fiz? Aí eu senti assim, uma intuição, falei assim, firme o pensamento, faz uma prece. Aí eu fiz, Paulo. Você acredita que Deus tocou? Aí meu irmão levantou, estava dormindo, aí que ele foi lá, Paulo,
e abriu a porta e chamou minha sobrinha para ir lá acudir ele. E eu vendo tudo isso lá. Ela abriu a porta, ela com o cheiro também da fumaça. Aí Deus abençoou que a fumaça ajudou ela a acordar, né? E aí meu irmão foi, ainda levantou, ainda bateu lá e chamou ela e ajudou. Aí eu vi todo o trabalho deles lá, de madrugada, Paulo. Eles não me pode viam. confirmar com eles depois que realmente foi assim que aconteceu? Foi, olha para você ver. Aí eu tava lá, eles passavam a perninha assim, Paulo, passavam dentro de mim assim, Paulo, aí eu chegava a fazer assim, né? A gente sentia aquela sensação, e parece que era um buraco. Eles passavam assim em mim, eu sentia que estava fazendo um buraco. Tipo assim, é a energia, né? Que é a energia que, tipo... Passava por dentro de você, né? Aí, porque lá eu estava desesperada, e eles também, e aí eu não prestei atenção, e eles lá correndo, eles chegaram a passar em mim. E eu olhava assim, e eles lá desligando o fogo, foi lá e desligou o fogo, e já veio com um pano molhado, e jogou no pano. Ô, Paulo, esse dia ia acontecer uma tragédia, Paulo. Ó, o botijão ia explodir, ia atingir o vizinho do lado, ia atingir a casa da minha irmã, e meu pai ia morrer queimado, e talvez ia ser muito pior, muita gente ia morrer, né? Aí... E ninguém ficou machucado. Eu baixei... Aí, Paulo, para me confirmar, aí eu já acordei, já com aquela preocupação, né? Aquele pensamento de ir lá ver ele, como é que ele tá. E de repente, aí eu baixei lá, pessoalmente. Aí eu já estava no corpo, né? Eu não fui em espírito. Em espírito, eu fui para ajudar a socorrer. Aí eu que você voltou para o corpo e acordou e foi lá. Foi. Aí eu voltei pro corpo, a hora que estava tudo ok, tudo, né, estava tudo encaminhado, aí eu voltei de novo pro corpo, né, mas no meu pensamento, quando eu acordei, eu já acordei com aquele pensamento de lá verificar, para ver como é que ele tá, se precisava levar um médico, né, para me ver ele, como é que ele estava, se estava inalou fumaça, aí eu, 6 horas eu baixei lá, quando eu chego lá, minha sobrinha já vem correndo me contar. Ô, tia, quase que vou, eu morria, estava esturricado. Eu falei, meu bem, eu já estou sabendo de tudo. Eu estava aqui, você não me viu, você passou dentro de mim, na hora do desespero. Ver a senhora com a loucura da senhora, mãe de Ná. Esse é o que ele faz uma brincadeira comigo. Veio a segunda mãe de Ná. Aí eu falei, né? Não, meu bem, isso não é brincadeira, não, é verdade. Ó, Paulo, a vasilhinha que estava no leite, de vez em quando está aparecendo um problema aqui no celular. Aí, Paulo, eu olhei assim, a panelinha que ele estava no leite dele, esturricou, Paulo. Só o carvão. E Deus abençoou tanto que não queimou ninguém, né? Mas o fogão, mas não teve jeito mais não. E ó, Deus abençoou que o botijão não explodiu, Paulo. Não chegou a atingir a mangueira, nada. Olha como é que o povo de Deus é maravilhoso. E a sua presença lá, espiritual... a espiritualidade, quer dizer, estava lá, né? Quer dizer, não sou eu, né, Paulo? É o povo de Deus que eu trabalho. Estava lá mandando energia para não ter acidente, né, com ninguém. Estava lá controlando a situação. Aí... eu peguei e falei com minha sobrinha danou me criticar, né, caçoar de mim. Aí falou assim, tia, a senhora está enlouquecendo, para com isso, tia. Aí para com essas bobagens, tia, ficar falando essas bobagens. Ô, Paulo, eu vi um dia eles fazendo um trabalho, um acidente, uma carreta, o corpo do moço, Paulo, ele ficou enganchado, ele espedaçou, Paulo. Essa cena, eu fiquei com essa cena uns 3 dias na minha cabeça. Mas, graças a Deus, eu estou superando, sabe? Porque eu preciso, porque eles têm que usar minha energia para trabalhar, né? E aí, eu quero continuar trabalhando. Socorrer, né? Trabalhar com socorrista, nos acidentes, nas estradas. Aí, esse moço que sofreu acidente da carreta, Paulo, eu vi os pedaços do corpo dele, Paulo. Eu vi eles catando os pedaços, colocando no saco. E aí,
o espírito dele, encolhidinho lá, ele em transe, sabe, em grande aflição, ele vê lá o povo pegando os pedaços do corpo dele, Paulo. E aí, o que nós fizemos? Aí veio a equipe socorrista, aí a que trabalha comigo, né? A equipe trabalha comigo, aí eu vi eles fazendo o trabalho todinho, aplicou passo nele, né? Eu cheguei e apliquei passo nele, não sou eu, é eles, né? Eles que trabalham comigo, aplicou passo, eles fazem o trabalho deles lá, porque a gente não faz nada, eles só usam a energia da gente. Aplicou passo nele, tudo, aí levou, Paulo, eu vi eles levando ele, levou, né, o pronto-socorro espiritual, ele tem as colônias, né, que levam as pessoas que sofrem acidente, para aplicar o passe, né, primeiro para aliviar daquela aflição, apagar aquela cena, porque se ficar lembrando, a alma sofre demais, Paulo, o espírito sofre demais. Né? Então, eles aplicam o passe, mandam energia no espírito, aí a pessoa, ele adormece, né? Aí fica inconsciente, ele só vai acordar lá no hospital, já sendo bem tratado, né, pelos benfeitores, a equipe, né, socorrista, os médicos, né, lá das colônias, tudo isso, Paulo, eu já vi, eu vejo o trabalho deles, graças a Deus. É como se fosse igualzinho passa nas lives aí, né? Os ensinamentos dos livros, né? De André Luiz, Nosso Lar. Aquela novela, A Viagem, Paulo, é exatamente aquilo, Paulo. Eu participando, igual eu falei com você, eu já fui na Zona Umbralina pescar uma pessoa. Joguei um anzol, pesquei uma pessoa, só que eu não me lembro, Paulo. Talvez seja minha tataravó, talvez o povo da minha família, né? Os ancestrais, talvez estavam lá nessa região umbralina. Eu não sei se talvez eu possa ser a mãe do meu pai, talvez estava nessa região lá. Eu vi eu pescando ela. E joguei ela assim, joguei ela pro lado de fora, igual um peixe. Aí ela caiu caiu na terra, no solo, e ficou Como era essa região umbralina? O que é que você viu por lá? Paulo, lá não tem sol, lá não tem vegetação. Paulo, lá é um lugar embaçado, o ar é um lugar, parece que está fumaçado, e o cheiro, o gás horrível que entra no nariz da gente, o cheiro de enxofre. Eles falam, pelo que eles me orientaram lá, dando aula para a gente, fala que é o pensamento deles que provoca essa vibração, né? É o pensamento de vingança, aquele que eles ainda não... Tem gente que nem sabe, Paulo, que perdeu o corpo, está numa vibração baixa, então eles provocam esse odor de enxofre. Sim. E essa região, Paulo, aí esse gás sai do solo e lança aquela lavareda, o enxofre pegando fogo. Aí as almas no meio desse fogo gritando, aquela coisa horrorosa, não sei. Se bem que o espírito não pega fogo, né? Mas eu acredito que eles gritam tanto, é por causa da cena que eles vêem, né? Aquela chama de fogo, onde que eles pisam, brota aquela lavareda e sai pegando eles. Eu não sei, eu não falo porque... Eu não falo se o fogo chega a atingi-los, porque eles estão em espírito, né? Agora, eu não sei se o fogo de lá que é enxofre, eu não sei o fogo de lá se é diferente, que chega a queima o perispírito do espírito, né? Da alma. Isso aí eu não cheguei ainda, fiquei sabendo, não. Se o fogo lá é diferente do daqui. Aí, Paulo, eu pesquei esse espírito lá, estava lá no meio desse povo lá, subindo, um subindo em cima do outro e pedindo socorro, oi, socorro, aquela gritaria pedindo socorro, não tem nem como ajudar. Eu fui garim em Montes Claros 7 anos, trabalhei na Revita, né, carteira assinada, trabalhei na Exubo, Montes Claros, quase 5 anos,
Isso, para mim, foi um aprendizado muito grande, viu, Paulo? Eu era muito orgulhosa. Eu formei professora, mas eu consegui dar aula na zona rural. Mas como eu sempre cuidei do povo lá em casa, minha mãe, meus irmãos, eu não podia sair perto dele, porque tudo que resolvia as coisas lá sou eu, né? Levar no médico, quando precisar ficar internado, tudo que resolver sou eu. Aí eu falei, bom, eu não posso aceitar esse serviço, porque eu vou ficar longe, como é que eu vou poder ajudar meu povo? E aí, Paulo, eu não pude aceitar esse trabalho. Aí eu orei, pedi a Jesus para me dar, abrir outra porta para mim. Aí eu vi no sonho, eu correndo. Aí surgiu a prova, né, no ginásio aqui de Montes Claros, para fazer a corrida, a preparação, para a pessoa vai à rua, que a gente vai à rua 8 horas. Assim, né? Só descansa 15 minutos, é muito tempo em pé. A gente tem que ter preparamento, né? Resistência. Eu consegui passar em primeiro lugar. Eu era atleta mesmo, né? Então para mim foi moleza. Eu passei, corri junto com os homens, eu fiquei em primeiro lugar. Eu consegui a primeira vaga de gari. Então, Paulo, é isso aí. O meu desejo é que todos esforcem para melhorar, buscar, né? Se autoconhecer, buscar esse lado tão maravilhoso que é o lado espiritual. É o futuro, né? O futuro pertence ao espírito. É isso, então, eu quero te agradecer aí, porque esse seu relato é muito importante, porque ele está sempre conectado com alguma coisa na realidade, né? Não é uma coisa solta, imaginária, né? Está sempre conectado aí com a realidade. Estou sempre conectada, né? Com 360 graus ali, Isso é muito importante. Outras nações, né? Tem conexão com outras nações. Não sou eu, né? A minha espiritualidade trabalhando, né, Paulo? Você trouxe para a gente muito conhecimento. Eu fiquei assim com receio de não ser útil, né? O conteúdo. Mas é isso aí, Paulo. O que eu aprendi, eu passei, né? Uma grande parte, eu passei. Espero que as pessoas, né, se reflitam, continuem cada vez mais se engrandecendo no seu canal. Você foi escolhido por Jesus também trazer, né? Trazer chamamento, né? Através dos relatórios, né? Das pessoas, dos irmãos. Então, Paulo, isso vai ser grandioso para a humanidade. Quer dizer, vai ser, não, já está sendo. A verdade está vindo à tona. Ok, Áurea, obrigado. Muito obrigado a você, Paulo. Foi um prazer, viu? Um prazer participar do seu canal. Agradeço nosso pai a oportunidade.